Você já conhece o aplicativo da UniCesumar? Acesse agora mesmo e fique por dentro de todas as suas funcionalidades exclusivas. Olá, caros alunos. Estamos aqui no nosso último momento. Já estou ficando com saudades. Gostei muito de conversar esses momentos anteriores com vocês. E nesse último momento vamos trabalhar aí a amarração do nosso conteúdo. Eu forneci para vocês, ou pelo menos eu espero ter fornecido a vocês aí, não só as informações preliminares, mas o interesse em participar do processo. Qual o processo, professor Lindolfo? Do processo de avaliação das políticas públicas, ok? Vamos lá. No nosso terceiro momento, a efetividade das políticas públicas. É o que nós pensamos quando a gente avalia, né? Ela é efetiva? Não é só isso, mas é um momento importante. Qual o objetivo de se avaliar as políticas públicas e os impactos previstos nas políticas públicas? Vamos lá então, pessoal. Então, o que eu proponho aqui? Que a avaliação das políticas públicas é uma forma do cidadão aumentar a sua participação no processo decisório. Não sei se vocês têm na sua cidade, mas aqui em Maringá temos aí o legislativo que vai nos bairros para conhecer as necessidades da população. Isso, né, a vistoria em loco do que a necessidade precisa é uma base importantíssima para se entender as políticas públicas que são necessárias. É claro que depois você vai atrás dos indicadores, mas assim, a participação do cidadão. Às vezes o cidadão não quer que o governo fique dando só o litrinho de leite ali todo mês. Ele quer um pouco mais que isso, mas ele tem que externalizar essa necessidade, né? Quais são os indicadores? Quais indicadores usar para avaliar uma política pública quanto à sua efetividade, eficiência e impacto, né? Depois disso, nós vamos conversar ali, esse aqui é o plano da nossa aula, vou conversar com vocês sobre um vídeo interessantíssimo do setor de turismo, para que a gente consiga entender o que falta, às vezes, é uma política mais direcionada. Algumas sociedades, como a sociedade, né, as associações de turismo no Brasil, elas se reúnem para buscar isso do governo. É muito interessante, né? Vamos fazer uma avaliação da externalidade que é o turismo, né? O turismo, a recepção de pessoas que não são daqui, né? Fala-se muito que o brasileiro é um povo muito receptivo, mas como é que é a nossa recepção para o pessoal de outros países, né? E no final eu quero conversar com vocês sobre as conclusões desses processos. Quando a conclusão for negativa de uma política pública, olha, eu avaliei aquela política pública e não está legal. Ela não está sendo efetiva, ela não causa o impacto esperado. O que fazer? Quando a conclusão for positiva, o que fazer também nesse caso? Porque mesmo que a conclusão for positiva, eu vou deixar para depois uma frase do nosso querido professor Paulo Pardo, tá? Que vai retratar o porquê de se buscar alguma ação quando a política pública é efetiva. E a conclusão das conclusões. Vamos amarrar tudo aí no final, tá ok, pessoal? A avaliação da política como uma forma de exercício da cidadania, né? Entenda, você é uma pessoa, tem teu CPF, teu RG, você caminha na sociedade como cidadão de bem, você tem teu trabalho, paga teus impostos, você está cumprindo todo o seu dever de cidadão? Olha, na minha visão, você pode contribuir mais, tá? Não é obrigatório? Não, é um senso de cidadão. Você como cidadão, como membro ativo da sua sociedade, pode contribuir mais. E temos aí os sistemas de indicadores que pode não fornecer o subsídio adequado à correta formulação das propostas. Então, se o indicador não dá o retrato mais preciso possível, você, cidadão, você tem a informação, você vive a situação. Então, você consegue trabalhar isso. Né? Vamos avaliar aí, você pode, né, como cidadão, avaliar as políticas com a sua efetividade, eficiência e impacto. A efetividade é quanto ao alcance dos seus objetivos. A política pública que está sendo executada nesse momento, ela é efetiva, pelo menos de alguma forma? Mas se ela não for efetiva de forma nenhuma, temos que reavaliar se ainda é necessário mantê-la, né? A eficiência no uso dos recursos, nós vamos falar.
aquela política pública resolve, em grande parte, a situação daquela parte da população. Resolve. Fantástico. Parabéns para quem criou ela. Mas e a quantidade de recursos utilizados? Tá certo isso? Não. Ela gasta muito mais recursos que deveria? Ou ela gasta menos recursos do que deveria e pode servir de modelo para as outras? E o impacto? O impacto, pense o seguinte, não estou falando do impacto de quem recebe a política somente. O impacto também é relativo para o entorno do processo, né? Nós não vivemos isolados, então, se uma família é beneficiada com o Bolsa Família, ela tem um incremento de renda, isso se espalha, ramifica, é extremamente interessante isso, pessoal. Procure mais informações sobre o Bolsa Família. Você vai descobrir o efeito que ele causa nas demais pessoas. Então, você vai perceber que o programa, a política pública, ela não causa efeito somente naquela população no qual ela é proposta, ela ramifica, né? Ouve-se falar aí muito nas regiões, infelizmente nas regiões mais pobres aí do nosso país, cujo efeito do Bolsa Família ele é mais tremendo. Fala-se muito da ampliação do comércio local, onde não existia uma venda, já existe ali uma venda, né? É fantástico ver isso, pessoal. Faz-se muita crítica ao Bolsa Família? Faz, mas é importante que se façam críticas, de forma que a gente busque, de repente, uma solução melhor, uma ampliação do programa, entendeu? Mas perceba, o impacto se espalha, se ramifica. Sobre a avaliação da efetividade, quando você vai entrar num viés de efetividade para a sua avaliação, né? Você vai trabalhar sobre as metas propostas. Qual é a meta que a política pública de distribuição de leite tem? Né? Uma política que faça a distribuição de leite para crianças carentes, ela visa o quê? Ela visa a nutrição dessas crianças, ela visa ajudar essas crianças a ter ali o subsídio, o alimento necessário para que na fase de desenvolvimento do seu organismo ela se desenvolva bem. Avalie os objetivos, as propostas, as metas da política para que se verifique o alcance ou não dos seus objetivos. Esse é o primeiro momento. Se você quiser conduzir todas as avaliações, perfeito, você vai dar diferentes aspectos, diferentes pareceres da política pública. A avaliação de eficiência, como nós já conversamos, vão ser destinados 5 milhões de reais para tratar uma política pública de leite. Mas será que o governo consegue reduzir isso? O Estado, na proposta da política pública, é esse valor mesmo? Não tem como ser menor? Não tem como otimizar o recurso para que, de repente, professor, você só quer diminuir o recurso, não tem uma base? Sempre tem uma base para isso, pessoal. A base, às vezes, ela é simples. Eu deixo de gastar, né, de dispor recursos para aquela política pública, porque eu estou otimizando ela, e com isso eu posso fazer uma outra política pública. Ou, provavelmente, será que essa política pública do leite para as crianças, ela não pode ser aumentada no sentido da oferta, sem aumentar o número de recursos? De repente, uma parceria política público-privada pode entrar aí, e de repente as empresas podem de repente ter uma redução de impostos em troca de fornecer ao governo, além do leite, fornecer ali o pão. Será que seria interessante? Entendeu? Faz-se uma avaliação de eficiência com o objetivo de modificar para o bem, para melhor uma política pública. É considerada uma das melhores formas de avaliar, tá, pessoal? A avaliação de impacto, como nós conversamos já anteriormente, ela não avalia os efeitos da política, somente os efeitos da política, mas também o impacto dela na sociedade. Qual é o impacto nas regiões mais pobres do incremento de renda do Bolsa Família? Né? Essa renda que para alguns não é um valor grande, né? R$ 75,00, etc., não é um valor alto que as pessoas recebem, mas qual é o impacto, mesmo desse valor, que para nós, né, eu aqui como professor da Unicesumar, não ganho milhões por mês, com certeza, tem ali um salário compatível com a função, sou muito bem, me sinto muito bem aqui. Para mim esse valor, ele é interessante? Mas não vai mudar a minha realidade como mudaria a realidade de uma família cujo
o chefe ou a chefe da família está desempregado no momento, né? Qual é o impacto disso? A pessoa que tem ali uma renda, mesmo que seja pequena, em alguns padrões, ela vai conseguir comprar o alimento necessário para a sua família? Vai conseguir. O que permite aí que, né, a mãe ou que o pai consiga uma maior tranquilidade para buscar um emprego, para realizar uma atividade econômica. A existência de um propósito de mudança social. É por isso que se avalia o impacto da política. Porque se você perceber na sua avaliação de impacto que o impacto causado por aquela política pública não é o impacto desejado, você pode propor uma alteração dessa política no sentido dela se ajustar, né? Qual é o efeito que a política produz hoje e qual é o efeito que eu desejo que ela produza, né? Há uma diferença? Como é que você vai fazer essa mudança? Faça a sua proposta. Tratamos da avaliação de impacto porque existe uma relação causa e efeito entre a política e a mudança social, né? Não tem como a política simplesmente resolver um problema. Estamos na sociedade, a sociedade ela é relacionada, as pessoas se relacionam, os problemas interferem na vida, nas escolhas das pessoas. Então está tudo sob o regime de causa e efeito, não tem como isolar. Uma política pública que trate do aleitamento materno, por exemplo, não tem como ela ser só sobre o leite materno. Ela vai ramificar em outras partes também. Agora, vamos tratar um pouquinho do programa Bolsa Família para entender o que essa política pública de distribuição de renda trabalha e avaliando, né, pensando assim, ó, o efeito que ela causa na sociedade. O que é, né? Ela é tratada como o Bolsa Família é tratado como um programa de combate à fome e à miséria, né? Isso aí é uma informação do próprio programa no site que vocês conseguem ver aqui no bolsafamilia.datasus.gov.br. A emancipação da família, né? A independência dessas famílias, que elas consigam subsidiar ali a sua vida em sociedade, em situação de pobreza no país, né? Ele é um programa federal, um programa nacional, destinado às famílias que em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda, né, a renda per capita de até R$ 154. É isso mesmo, pessoal. Algumas pessoas têm essa renda per capita, né? Ela é bem diminuta, ela é bem menor do que o salário mínimo, com certeza. Associa a transferência do benefício financeiro do acesso aos direitos sociais básicos, como a saúde, a alimentação, a educação e a assistência social. Através do Bolsa Família, o governo federal concede mensalmente um benefício em dinheiro a essas famílias. Famílias essas que se enquadram na situação de extrema pobreza. Esse é um programa do governo, é uma política pública social muito importante. Então, dentre as descrições, nós temos ali o impacto da política, né? Podemos ver aqui no quadro. Qual avaliação é feita, né? O que se avalia? Pesquisa domiciliar, pesquisa de impacto do programa e quais são os desenhos que são feitos, né? Quais são os métodos que são feitos para se buscar essa avaliação, né? O quantitativo, o desenho quase experimental, a amostra nacional representativa dessa população, né? O quantitativo, como é que ele funciona, a análise dos registros, né, que esse programa causa e as questões que são avaliadas, né? O desempenho anual em português e matemática, quer dizer, eles querem saber, a família ali que tem crianças, como é que está o desempenho, né? Qual é o impacto que isso está causando. Então você perceba que vem todo um caminho aqui, né? Outras dimensões da pesquisa são de processos, né? Não é só do impacto da política pública, é do processo dessa política, né? Fala sobre o quê? Fala sobre a avaliação da implementação, como é que ele é implementado, né? Em termos práticos, o Bolsa Família ele é fornecido via cartão. A família recebe um cartão e utiliza esse cartão para, né, custear aí as suas alimentações, etc. E um estudo de caso. Vamos estudar aí o efeito em cada pessoa, como é que está funcionando esse programa, né? Sempre no quantitativo e qualitativo. Qualitativo, fazendo entrevistas com as pessoas que recebem, né? Então você percebe como você avalia. Se você aplicar uma avaliação semelhante a essa em outros programas, você vai descobrir cenários, outras políticas públicas, vai descobrir cenários fantásticos. Temos a dimensão ainda de processos, resultados e efeitos, que é a avaliação dos programas, né,
sobre a prestação de serviço e a economia local. Lembra que eu falei para vocês que ele causa um impacto na economia local fantástico? Vamos avaliar esse impacto, né? Qual é o tamanho, a dimensão desse impacto, né? Qualitativo e quantitativo. Faz-se questionários, faz-se entrevistas, entendeu? A quantidade e a qualidade da oferta de serviços de educação, a capacidade das instituições, são as questões avaliadas, porque essas pessoas elas vão melhorar a sua atividade na sociedade. Então, esses outros setores estão preparados para isso? Você lembrou daquilo que eu falei, né? Da avaliação de impacto. Eu forneço, né, Estado, forneço à família uma renda e baseado nessa renda dessa família ela consegue comprar produtos, adquirir serviços, alimentação. E isso vai causar uma melhoria na situação de vida dessas pessoas. Essa melhoria na situação de vida das pessoas vai fazer com que elas consigam levar as crianças à escola. Isso é estranho falar nisso, mas realmente, quando a situação é precária, talvez até ir à escola custa muito a uma família. Então, vai melhorar isso também. Faz-se uma avaliação desses requisitos se do outro lado existe ali o local para a criança estudar. E os resultados e efeitos também. Mesma avaliação de antes, pessoal. Agora, vou apresentar a vocês, vamos mudar de política pública, vou falar sobre turismo, veja o vídeo sobre turismo e vamos tentar entender o que está faltando aí nesse processo. Já já a gente volta. Belezas naturais, monumentos históricos. O Brasil atrai turistas de todo o mundo. Em 2013, foram quase 6 milhões de estrangeiros. Mas no ranking de países mais procurados, ocupamos o 45º lugar, segundo a Organização Mundial do Turismo. Dentro do país, o número de viagens dobrou em 10 anos. Passou de 100 milhões em 2003 para 200 milhões em 2013. O Brasil hoje ocupa a 6ª posição na economia mundial do turismo, né? Esperamos colocá-lo em terceiro até 2022. Essa é a nossa visão que estamos perseguindo conjuntamente. O que está sendo feito para isso? Somos vários instrumentos, seja o PPA, que é o nosso pacto com a sociedade, seja o Plano Nacional de Turismo, que é o pacto do setor público com o setor privado, seja o planejamento estratégico, como que o Ministério do Turismo vai alcançar esses objetivos. A estruturação de destinos turísticos integra o Plano Nacional, que envolve o desenvolvimento das regiões turísticas, a elaboração de planos regionais, a melhoria da infraestrutura e a avaliação da competitividade dos destinos. Às vezes é o prestador de serviço turístico que não está qualificado para receber o turista. A gente tem problemas na própria infraestrutura, a gente tem problemas, às vezes, no monitoramento, na gestão da política de turismo, a gente tem problemas com recursos, com falta de recursos para o turismo. Durante 5 meses, a Comissão de Desenvolvimento Regional avaliou as ações do governo federal para tornar o turismo mais competitivo. Para que nós possamos, enquanto agente público, ajudar, contribuir, facilitar a atividade econômica do turismo desenvolvida pela iniciativa privada, que é quem a faz. Na avaliação da senadora e dos consultores que auxiliaram no trabalho, faltam ao governo indicadores específicos para verificar os resultados das ações de incentivo ao turismo. Outro desafio é medir os reais impactos da atividade na economia. Você não tem uma planilha na economia brasileira que destaque todas aqueles indicadores que poderão demonstrar para o país o que representa a atividade turística em nosso país. Não existem restaurantes só de turistas, não existem, o transporte aéreo não recebe só turistas, então é difícil fazer essa separação. Hoje o turismo está atrelado ao setor de bens e serviços, que segundo a Confederação Nacional do Comércio, é responsável por 1/4 do PIB nacional, o Produto Interno Bruto. 2 milhões de empresas atuam na área e empregam mais de 16 milhões de pessoas. Uma das principais reivindicações do setor é a criação da chamada conta satélite para medir os efeitos diretos, indiretos e induzidos do turismo. O relatório da senadora Lídice da Mata recomenda que o Ministério trabalhe com órgãos que possam contribuir, como o IBGE ou o IPEA, porque de fato é um desafio conseguir um indicador concreto, mas é essencial que exista alguma coisa para basear as ações da pasta do turismo.
Bom, fantástico esse vídeo, né, pessoal? Eu aposto que com esse vídeo vocês estão aí fervendo, aí, matutando o que está faltando, o que o setor de turismo precisa, por que está buscando tanto. Está na hora de fazer uma política pública para isso, né? Então vamos conversar, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. A nossa avaliação da externalidade turismo a respeito da formulação de políticas públicas e o seu objetivo, né? Qual é a visão do cidadão, né? Lembra do impacto? Vai afetar o quê? A estrutura de uma política pública para turismo. Vai mexer com a vida das pessoas, né? Vamos ter mais pessoas visitando as cidades. A avaliação do cenário. Como é que está hoje o nosso cenário de turismo? Nós temos um bom turismo no Brasil? Olha, em alguns setores ele é muito bom. Cidades turísticas, isso é muito bom. Mas o turista ele pode querer, às vezes, conhecer o Brasil, ponto. Rio de Janeiro é lindo? É lindo. Mas eu posso fazer turismo? Um alemão pode fazer uma viagem até Maringá? Claro que pode. Se ele provar o nosso cachorrão aqui, nunca mais ele volta. Tenho certeza disso. Então, vamos entender esse processo. A avaliação dos indicadores necessários. No vídeo você percebeu que fala-se disso. Precisamos estabelecer indicadores que mostrem um retrato do turismo no Brasil a ponto de conseguir os próximos passos. Que seria o quê? Uma proposta de uma política pública, né? Quais são os problemas observados aí? Existe uma falta de indicadores ou, de repente, existe a falta da formalização desses indicadores para fornecer um retrato melhor? A Embratur precisa de mais autonomia? Ela precisa conseguir, de repente, trabalhar melhor com as associações, com o turismo em geral? Então, qual é o objetivo disso? O objetivo primário seria melhorar o setor. A discussão em torno desses indicadores, das políticas públicas para o turismo, ela visa o quê? Melhorar o setor de turismo. Sabemos aí que o turismo ele recebe muito recurso. As pessoas quando viajam, elas deixam ali nas cidades onde elas estão uma boa quantia de recursos, né? Quando eu saio de férias, eu me programo financeiramente. Porque quando você está de férias, você não quer fazer comida, você quer comer ali, né? Eu vou muito à praia, né? Quer comer camarão, você sabe que ali na praia tem um precinho, né? Não é por causa da areia do mar, do sal do mar, não, mas o precinho na praia é meio salgadinho, né? Então você se programa. E isso, o seu recurso financeiro que você vai despender ali na viagem, fica naquela região. Paga impostos para aquela cidade. O governo, a prefeitura, ali, o município recebe recursos da sua visita. Ele tem que ter o quê? Uma política pública para pelo menos uma parte desse recurso ser reinvestido, né, pessoal? Quais são os motivos secundários disso? Visa o quê? O crescimento econômico das pequenas cidades. Nós não queremos só que você vá visitar a Baía de Guanabara, que vá visitar o calçadão de Ipanema. Nós queremos que você vá visitar Sarandi, aqui perto de Maringá, que você vá visitar Maringá, que é uma cidade muito bonita, né? Nós queremos que com isso os visitantes, os turistas, espalhem aí os seus recursos, venham mais turistas, venha mais recurso e eles se sintam bem recebidos, não é mesmo? E a sustentabilidade do setor, tá? O turista que tem que vir aqui, ele pensa assim, ó, eu fui lá em Maringá, né? Eu sou um alemão, uma German, e eu visitei Maringá, gostei muito da cidade. Se eu for lá no ano seguinte, a estrutura de turismo está melhor ou está pior? Temos placas informativas? Temos comerciantes que falam outros idiomas, né? Como é que está isso aí? Temos que ter um setor que receba recursos, visitantes, né? Para que ele consiga ter sustentabilidade e consiga no ano seguinte oferecer muito mais. O turista precisa ser acolhido, né? A nossa simpatia só não é suficiente, pessoal. Ela é muito boa. Quais são os questionamentos que você vai fazer? Os impactos nos demais setores que o programa, né, vai ter para obter sucesso, né? Estamos preparados? Se de repente Maringá receber aí 50 mil, 100 mil turistas a mais num mês, por exemplo, estamos preparados? A rede hoteleira tem espaço, né? Vamos ter impacto social, econômico, vamos ter impactos positivos, negativos,
Temos que verificar tudo isso para a formulação da política pública de turismo. A abordagem, será que ela vai ser correta? Será que precisamos apenas que as pessoas tenham inglês, por exemplo? Eu falo inglês. I speak English very well. Mas será que as outras pessoas falam inglês? E será que isso vai ser tão importante assim, tão essencial no processo? Quais são as abordagens que vamos ter que ter nesse setor, né? Quais os indicadores que somados vão ser aí, fornecer o seu cenário do turismo, né? Nesse caso, quais são os atores mais relevantes, né? Os atores que eu falo, aqueles que vão formalizar a política. Técnicos, o cidadão, a sociedade, os políticos, né? O comercial, a sociedade civil organizada. Quem que vai intervir melhor nesse processo? Quem precisa ser ouvido no processo da política pública? Então vamos às conclusões para terminar a nossa aula, pessoal. O que os indicadores avaliados demonstram, né, caso a conclusão negativa, né? Se a conclusão for negativa, quer dizer que a política pública não está alcançando os objetivos. Precisamos reavaliar os indicadores. Precisamos descobrir se o indicador é o correto para aquela situação e se o indicador utilizado está sofrendo mudança positiva ou negativa, nesse caso negativa. O impacto na sociedade é nulo ou negativo, né? Aumentou o problema? Esse é o impacto de uma política que está causando um efeito negativo. As propostas de ação se baseiam no sistema de indicadores equivocados. Essa é uma conclusão que você vai ter. Então, baseado nisso, você colabora com o processo e fornece um novo rol de indicadores, um sistema de indicadores. O problema objetivo não existe mais ou não se apresenta da forma adequada. Quer dizer, o problema mudou. A situação das pessoas mudou tanto que não é mais a mesma coisa. Precisamos corrigir isso rapidamente, senão é só recurso que está sendo vazado aí ao além. Se ela for positiva, mesmo assim a gente consegue intervir de alguma forma? Com certeza, pessoal. A gente consegue intervir para reduzir os custos, né? Para que sejam mais cidadãos consigam ser beneficiados com a política, ser incorporadas por outras políticas públicas para que reduza aí ainda mais a questão dos recursos. E a sua avaliação, né, pode propor novos planos de ação que englobem mais setores da sociedade, que melhorem o uso de recursos, que causem efeito positivo, um maior efeito positivo, né? E como eu falei para vocês que eu ia dizer agora uma frase do professor Paulo Pardo, há sempre espaço para melhoria. Nosso querido professor Paulo Pardo, que não trabalha mais conosco, mas é um grande amigo, né? Não importa se a política pública é boa, pessoal, há sempre espaço para melhoria. E a conclusão desse projeto aqui, nosso último minuto de aula, a conclusão desse projeto que eu espero que vocês tenham aí percebido é que uma construção de política cuidadosa jamais evita a etapa de avaliação. É preciso sempre avaliar. Você está feliz com o resultado da política pública? Não tem problema. Senta e avalia se está correto. O cidadão deve se posicionar como um ator de peso. Você, cidadão, é relevante no processo. Entenda isso. Toda política pública pode ser aprimorada. Todas elas, inclusive as que estão dando certo. E a sociedade é dinâmica. As mudanças são frequentes. E as políticas têm que se adaptar, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis transmitir sobre políticas públicas. E vamos aí agora às avaliações. Eu vou deixar para vocês aí um conjunto de 15 questões de cada etapa dos vídeos. E com isso vocês vão ter uma melhor visão do processo. Dúvidas? Quero agradecer aí a oportunidade e estamos aqui sempre à disposição de vocês. Obrigado e até o próximo plano de ensino, pessoal.